Então, vamos lá, pessoal, agora para a resolução dos exercícios da apostila, tá? Peguem lá a apostila de vocês na página 47 e vamos resolver os exercícios sobre a teoria da relatividade. Então, no primeiro exercício ali, eles estão perguntando que é a respeito do paradoxo dos gêmeos. Lembram lá que um dos gêmeos foi para o espaço e o outro permaneceu na Terra, né? O gêmeo que foi ao espaço, ele poderia ter uma velocidade tão grande a ponto de voltar para a Terra antes do seu irmão ter nascido? Então, ó, o que vocês têm que tomar cuidado com a teoria da relatividade nesse fato da dilatação do tempo? Significa que o tempo passa mais devagar, mas não é uma volta no tempo, tá? É impossível eu voltar no tempo através da dilatação do tempo. O que acontece é só que o tempo passa mais devagar. Então, é impossível ele voltar para a Terra antes do irmão dele ter nascido, tá? Então, vocês vão responder lá na questão número 1, né? Ó, até ali eles estão falando que, diferente do que algumas pessoas imaginam, a dilatação do tempo não é uma volta no tempo, viagem no tempo ao contrário, tá? Então, é impossível que o gêmeo que foi viajar volte antes do nascimento do seu irmão, que é o nascimento dele próprio, né? Porque a dilatação do tempo não é uma viagem ao passado, mas é só o tempo passando de maneira mais lenta, tá bom? Então, vocês respondem lá na questão número 1, isso, que é impossível, o tempo só corre de maneira mais lenta, mas é impossível voltar no tempo, tá? Agora, o número 2, a gente já vai fazer um cálculo com a nossa fórmula da dilatação do tempo, tá bom? Então, vocês têm lá uma partícula, tem uma velocidade que corresponde a 60% da velocidade da luz no vácuo, ou seja, 60% de 3 vezes 10 à oitava, tá? Se para um relógio colocado no solo terrestre passar um tempo de 5 minutos, quanto tempo se passará para essa partícula lá no espaço, tá? Enquanto passa 5 minutos na Terra, quantos minutos que passa lá no espaço? Então, utilizando a nossa fórmula lá, ó, que é ΔT divididos por raiz quadrada de 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado, a gente isolou ali o ΔT1, que é o tempo que a gente quer calcular, então aquela raiz quadrada passa para o outro lado multiplicando. Tá? Vocês ficam lá com ΔT2 vezes raiz quadrada de 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. Agora, substituindo, a gente não pode utilizar minuto, tá? As grandezas têm que ser no sistema internacional. Então, 5 minutos são 300 segundos. Eu tenho que multiplicar por 60 para transformar, né? Porque 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, a gente colocou lá 300 vezes, aí abre a raiz, né? 1 menos o 0,6 ao quadrado lá, gente. 0,6c é porque lá dizia, ó, 60% da velocidade da luz, tá? Então, eu poderia ter substituído por valor numérico ali, mas fica mais fácil de fazer o cálculo assim. Eu poderia ter colocado no lugar do c 3 vezes 10 à oitava, né? E no lugar, na parte de cima, no lugar do v, eu poderia ter calculado 60% de 3 vezes 10 à oitava e utilizado números na fórmula, vai dar o mesmo resultado. Tá? Mas ali eles deixaram 0,6c mesmo para 60% da velocidade da luz e c para a velocidade da luz, tá? Então, continuando o cálculo, quando a gente eleva ao quadrado, 0,6 vira 0,36, né? E o c vira c ao quadrado e o c ao quadrado de baixo a gente só repete. Então, daí corta o c, vai sobrar só 1 menos 0,36 dentro da raiz. 1 menos 0,36 é 0,64. Tá? Então, ficou 300 vezes raiz quadrada de 0,64. Quando eu tiro a raiz quadrada de 0,64, é 0,8. Então, 300 vezes 0,8 vai dar 240 segundos, que equivale a 4 minutos. Tá? Então, enquanto aqui na Terra se passaram 5 minutos, lá no espaço se passaram apenas 4, porque o tempo passa mais devagar. Tudo bem? Então, ali o exercício 2. Agora, vamos lá para o exercício 3. Então, no exercício 3 diz assim, que em relação a essa questão anterior que a gente calculou dos minutos, se para a partícula passa um intervalo de tempo menor do que o medido para os corpos que estão aqui na Terra, por que a gente diz que houve dilatação do tempo? Quando a gente fala em dilatação, a gente acha que alguma coisa aumentou, mas na verdade o tempo está diminuindo, né? Então, por que eu digo dilatação do tempo? Então, é assim, gente, porque vocês precisam entender que 1 segundo aqui na Terra dura mais do que 1 segundo lá. Então, o tempo, para passar 1 segundo lá, demora mais. Então, o tempo passa de maneira mais lenta. Por isso que a gente chama de dilatação de tempo, tá? Então, o tempo passa mais devagar lá no espaço para os objetos que se movem com a velocidade da luz do que para os corpos aqui na Terra, tá? Então, é como se 1 segundo dilatasse. 1 segundo dura mais do que 1 segundo. Por isso que a gente chama de dilatação do tempo, tá bom?
Agora lá no exercício 4 eles dizem assim, que é para vocês imaginarem que vocês vão morar num local onde é comum as pessoas se deslocarem com velocidades que variam entre 0 e 99% da velocidade da luz no vácuo. Então, para os objetos que se movem com velocidades próximas à da luz, vai haver dilatação do tempo e contração do espaço, tá? Então, nesse local, seria confiável marcar com alguém com alguns anos de antecedência um compromisso com local e horário definidos? Então, ó, dependendo da velocidade que essa pessoa se movesse e que você se movesse, o tempo não percorreria da mesma forma para vocês dois. Então, poderia acontecer de quando chegasse na hora do compromisso para você, para outra pessoa ainda não chegou, ou para outra pessoa já passou. Se você estava mais rápido que ela, o tempo passa mais devagar para você, tá? Então, ali na resposta, vocês podem definir a resposta de vocês, né? Mas ali diz que seria muito arriscado marcar com muita antecedência, porque o seu relógio e o relógio da pessoa poderiam marcar de maneiras diferentes a passagem do tempo. Então, poderia acontecer de vocês se desencontrarem, tá bom? Agora, lá no exercício 5, a gente vai trabalhar com a fórmula da contração dos espaços, tá bom? Então, vocês têm lá uma régua de 50 centímetros se movendo paralelamente à sua maior dimensão com velocidade de 0,6 c, 60% da velocidade da luz, né? Então, a gente vai substituir na fórmula e calcular que tamanho que esse objeto fica. Só pelos valores já dá pra gente ver, né? O outro lá, 5 minutos virou 4 minutos, aqui 50 centímetros vai virar 40 centímetros, porque é o mesmo 60% da velocidade, né? Coincidiu serem os mesmos valores no exercício, mas vamos aplicar na fórmula para vocês verem como que faz. Então, vocês têm ali, ó, o L0 é os 50 centímetros, que é o tamanho da régua, né? Vocês poderiam ter posto 0,5 metros também. No lugar do V eu vou colocar 0,6C e no lugar do C fica C mesmo. Então, 0,6 ao quadrado vai virar 0,36. O mesmo cálculo que a gente fez no exercício passado, simplifica o C ao quadrado de cima com o C ao quadrado de baixo da fração. Daí, 1 menos 0,36 vai dar 0,64, tá? E daí, a gente multiplica, a raiz de 0,64 é 0,8, então, fazendo 0,8 vezes 50, eu vou obter lá a resposta de 40 centímetros. Então, a régua de 50 centímetros teria, na verdade, 40 centímetros apenas, tá bom? Agora, o exercício 6, a gente vai utilizar a fórmula da energia, tá? Energia igual a m vezes c ao quadrado. Então, vocês têm um elétron que é colocado num acelerador de partículas e ele tem uma velocidade de 0,8 c, tá? 80% da velocidade da luz. A massa dele é 9,1 vezes 10 a menos 31 quilos e a gente quer determinar a energia mecânica total do elétron, considerando que a fórmula da energia é a constante de Lorentz vezes a massa vezes o c ao quadrado. Então, observem que para esse exercício eles pediram para acrescentar a constante de Lorentz na fórmula, tá vendo? Então, ali a constante de Lorentz, gente, é 1 sobre raiz de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Então, ali na fórmula do E igual a mc ao quadrado, a gente acrescentou na parte de baixo da fórmula 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, tá? Porque esse exercício pediu isso. Então, a gente substitui os valores lá, ó. O m é 9,1 vezes 10 a menos 31, que é a massa do elétron. O c é 3 vezes 10 a oitava, né? E daí, na parte de baixo da fórmula, vai ficar 1 menos 0,8c ao quadrado sobre c ao quadrado. Então, também lá, multiplico ali, ó, 3 vezes 10 a oitava ao quadrado vai virar 9 vezes 10 a 16. Aí, quando eu multiplico 9,1 vezes 9, vai dar 8,19. E quando eu junto 10 a menos 31 com 10 a 16, a gente vai ficar ali com 10 a menos 14, tá? Então, a parte de cima da fórmula ficou 8,19 vezes 10 a menos 14. E na parte de baixo ali, a gente vai cortar o IC, 0,8 ao quadrado vira 0,64, tá? Daí, embaixo ali, 1 menos 0,64 vai virar 0,36, eu vou tirar a raiz e vou dividir um valor pelo outro, tá? Então, vocês vão chegar numa resposta de 1,365 vezes 10 a menos 12 joules. Desculpa. Menos 12 joules. Aí, eles querem a resposta em kilo-electrovolt. Aí, tem como a gente fazer a conversão, tá? Para kilo-electrovolt, então a gente vai ter ali a resposta 853 kilo-electrovolt. Na apostila de vocês tem lá como que transforma a joule para electrovolt, que é uma outra unidade de energia, tá bom? E daí, continuando ainda o exercício 6, na letra B, eles querem saber a energia de repouso do elétron, que a gente não considera
aquela velocidade dele, né? Fica só m vezes c ao quadrado. Então, o m é 9,1 vezes 10 a menos 31, que é a massa do elétron, e a velocidade dele é 80% da velocidade da luz, né? Então, em vez de 3 vezes 10 oitava, a gente calcula 80% disso, que vai dar 2,4 vezes 10 oitava. Resolvendo ali, vocês vão chegar em 5,24 vezes 10 a menos 14 joules, e transformando para eletrovolt vai dar 328, tá bom? E para finalizar, eles querem saber a diferença da energia total para a energia de repouso. Então é só a gente diminuir a resposta da letra A com a resposta da letra B, tá? 853 menos 328. E vai dar a resposta de 525 keV, que é essa energia cinética relativística, que é a diferença da energia total e da energia do repouso, tá bom? Então, copiem lá a resolução dos exercícios. Se tiverem alguma dúvida de algum valor, podem falar comigo, tá? Estou à disposição para explicar para vocês. E daí, mandem foto dessas atividades no grupo para comprovar a nossa aula de hoje, tá? Então, a aula 1 foi a explicação do conteúdo, para vocês grifarem na apostila e fazerem anotações no caderno. E a aula 2, a resolução dos exercícios, tá bom? Então, beijo, até mais, bons estudos. Se precisarem, estou à disposição de vocês.